Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Descansaram? Tudo certinho? Preparados para mais uma semana das nossas aulinhas aqui online, aprendendo um pouquinho, aproveitando pelo menos um pouquinho do tempo de vocês em casa aí nessa pandemia, não é verdade? Pessoal, hoje a gente vai fazer a apostila de matemática, tá? Apostila APES, a página 23 e a 24. Nessas páginas, a gente vai ver um pouquinho sobre os números e suas ordens. Números até 3 ordens. Qual que é a terceira ordem, gente? A terceira ordem é a ordem das centenas. A gente começa com um número, olha aqui, ó. O número 7. Se eu falo número 7, é 7 unidades. Se eu falo aqui, ó, 77. O número 77 tem duas ordens, a ordem da dezena e a ordem da unidade. 7 dezenas. Quanto que vale 7 dezenas? São 7 vezes o 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 77. Por que 7 unidades? 7 vezes o número 1, porque uma unidade é o 7 mesmo. Então, as duas ordens a gente já conhece, a ordem da dezena e a ordem da unidade. Qual que é a terceira ordem, gente? É a ordem da centena. Olha aqui, terceira ordem da centena. Se eu tenho o número 1 aqui no quadro das centenas, é o 100, porque uma centena vale 100. Se fosse o número 2, seria o 200. Se aqui, ó, eu tivesse o 2, são duas centenas. Vamos pôr aqui, ó, o 2, o 5 e o 6. Duas centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Número 256. Aqui, olha, eu tenho o número 177. Então, vamos lá. Observar como é que a gente decompõe esse número. Para decompor o número, a gente tem que pensar no que eu acabei de falar para vocês. Em qual casinha, em qual ordem cada um deles está. Vamos pensar aqui, ó, o número 177. O último número é sempre unidade. Depois na frente, dezena. E aqui, centena. Depois tem mais, né, pessoal? A gente vai ter aí várias casinhas, depois várias ordens aí, depois da terceira, mas aí uma coisa de cada vez. Então, pensa, pessoal, se o 7 aqui é a primeira ordem, o outro 7 a segunda ordem, o outro 1 a terceira ordem. Na hora de decompor, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O que significa isso, gente? Que o 7 que fica no final, ele é da ordem das unidades, o verdinho das dezenas e o vermelhinho das centenas. 7 unidades são 7 unidades mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. E 7 dezenas? 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. Quantas vezes o 10? 7 vezes. Se eu tenho, pessoal, agora presta muita atenção. Se eu tenho 7 vezes o 10, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 7 vezes o 10, 10 vezes 7, não é? Quantas unidades eu tenho? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Então, eu tenho 70 unidades. Conseguem entender isso, pessoal? Os 7 unidades, ele vale 7 mesmo, porque cada unidade vale 1. Agora, o 7 ou qualquer outro número, quando ele estiver na casa da dezena, ele vai valer 10 vezes ele mesmo. Se for o 7, é 70. Se for o 5, se aqui fosse o 5, ó. Se aqui no lugar do 7 eu tivesse o número 5. Quantas unidades seriam? 50 unidades. Tá vendo, ó? 5 dezenas, 50 unidades.
3 dezenas, 30 unidades. 2 dezenas, 20 unidades. 8 dezenas, 80 unidades. Entenderam? Sempre o número que tiver na casinha da dezena, ele vai valer 10 vezes ele mesmo. Então, e a centena, como é que fica? A centena, pessoal, uma centena, olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ligar a canetinha de novo. Uma centena vale quantas unidades? Quantas unidades tem uma centena? Se eu pegar 1, mais 1, mais 1, até dar 100, quantas vezes eu contei? 100 unidades. Olha aqui, ó. Uma centena é 100 unidades. E também pode ser 10 dezenas. Se eu contar de 10 em 10, 10 vezes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu sei que uma centena vale 10 dezenas, que vale 100 unidades. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, sempre vai ser parecida. Só muda o número, não é verdade? Por quê? Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50 unidades. Se aqui no lugar do 2, do 1, da centena, eu tivesse 2 centenas, aqui eu teria 20 dezenas e aqui eu teria 200 unidades. Se eu tivesse aqui no lugar do 1 da centena, 5 centenas, 50 dezenas e 500 unidades. Que número seria esse? O número 500, né, pessoal? É esse o número que seria, certo? Se eu fizer aqui no quadrinho de ordens, fica até mais fácil. Se eu pegar aqui, olha, o número 29. Começa pelo fim e vai vindo para frente. 29. 2 dezenas, 9 unidades. Se eu pegar aqui o número, pessoal, vou pensar num outro número. 297. 297. Termina com 7. 297. 297. Eu tenho 7 unidades, eu tenho 9 dezenas e eu tenho 2 centenas. Sempre vai ser dessa maneira, tá bom? A Pro vai passar umas atividades depois para vocês sobre isso. E daí a gente tem as atividades de hoje. Aqui no meu livro tá respondido, mas vocês não vão olhar as respostas, galerinha, tem que fazer sozinho. 828, 828. Sempre lembrando que unidade, dezena, centena. Então, fica muito fácil. 8 unidades, primeira ordem, 2 dezenas, segunda ordem, 8 centenas, terceira ordem. Então, vocês vão preencher aqui, tá vendo? Ó, primeiro, tá vendo como é que é? Da mesma maneira que tá aqui, vocês vão preencher os outros. E depois você vai responder: qual é o maior número natural de 3 ordens? Qual é o maior número que eu posso fazer, galerinha, usando 3 ordens? Se eu pensar, olha, eu tenho 3 ordens, 3 casinhas aqui, ó. Que números eu posso colocar aqui dentro que vai ser o maior de todos? 999. Porque depois dele é o 1000. E daí já não cabe em 3 ordens. Entenderam como é que vocês têm que pensar para fazer o exercício 3? Então, são sempre perguntas assim, ó. Qual é o maior número de 3 ordens? Qual é o menor número de 3 ordens? Qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos? Qual é o maior número? Como assim algarismos distintos? Algarismos diferentes. Eu já não posso mais colocar 999, porque os 3 números são iguais, entendeu? Daí vem lá, Marina representou um número usando material dourado. Complete o quadro com os algarismos. Que número é esse? A gente já aprendeu o material dourado.
Então, vocês sabem que aqui vale 100, né? E cada um desse vale 10 e cada um desse vale 1. Então, eu tenho aqui 135. Não é isso, galerinha? 1 de 100, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5. 135. Então, como eu já sei que aqui eu tenho o número 135, o que eu preciso fazer? Preencher o quadrinho de ordem lá. E depois eu vou completar também. O número representado foi 135. Daí vocês vão responder tudo aqui. Pessoal, não vou ficar muito na página, senão vocês olham todas as respostas antes de fazer. E o interessante é que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Tenta, galerinha. Parece difícil, mas não é. A Pro vai passar mais alguns vídeos sobre isso para facilitar aí para vocês, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar. Beijinhos!